Fala pessoal, chegamos aqui para mais um vídeo de matemática. Na aula de hoje nós vamos estudar as expressões numéricas com potências e raízes. E nós temos uma regrinha, é uma ordem que nós temos que seguir na expressão numérica. E a ordem é a seguinte: em primeiro lugar, resolver as potências e raízes. Segundo lugar, resolver as multiplicações e divisões. Em terceiro lugar, resolver as somas e as subtrações na ordem em que elas aparecerem. Vamos aos exemplos práticos. Nós vamos conseguir entender melhor. Primeiro exemplo. Está aqui o primeiro exemplo. 3 vezes a raiz de 100 menos 2 vezes 5 elevado ao quadrado. Como nós vamos obedecer a regrinha, primeiro resolver as potências e raízes. Então, a primeira coisa é resolver aqui essa raiz quadrada de 100 e esse 5 elevado ao quadrado. A raiz quadrada de 100 é 10. Caso alguém tenha esquecido, por que a raiz quadrada de 100 é 10? Porque 10 vezes 10 dá 100. Então, quando você procura a raiz quadrada de um número, você procura um número que multiplicado por outro igual vai dar aquele que está dentro da raiz. Como aqui eu estou procurando a raiz de 100, eu estou procurando o número multiplicado por outro igual vai dar 100. Esse número é 10. E 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que dá 25. Então a nossa expressão vai ficar assim. Então aqui, ó, já resolvi a raiz quadrada de 100, que deu 10. E já resolvi 5 elevado a 2, que dá 25. Então aqui no caso eu já cumpri a primeira etapa. Segunda etapa, resolver as multiplicações e divisões. Tem multiplicação e divisão? Tem. A gente olha se tem porque às vezes não tem, né? Mas nesse caso tem. Tem aqui, ó, 3 vezes 10, multiplicação, e tem outra aqui, ó, 2 vezes 25. 3 vezes 10 dá para fazer de cabeça, é 30. E 2 vezes 25 também. Dá para fazer de cabeça, é 50. Então vai ficar assim. Então, 3 vezes 10 fiz a conta, tá aqui, ó, 30. 2 vezes 25 fiz a conta, tá aqui, ó, 50. Então, cumpri a segunda etapa. Agora, a terceira e última etapa, que é resolver as somas, conta de mais, e subtrações, conta de menos, na ordem que elas aparecerem. Só tem uma aqui, ó, 30 menos 50. Faço a conta, 30 menos 50 vai dar menos 20. Então, está pronto aqui o exemplo 1. Vamos agora ao exemplo 2. O exemplo 2, um pouquinho mais complicado, né? Uma expressão um pouquinho mais longa. Então, vamos obedecer a regra. O que diz a regra mesmo? Não está aqui na tela, mas em primeiro lugar, as potências e raízes. Vamos procurar. Tem uma potência aqui, ó, 5 ao quadrado. Tem uma raiz aqui, ó, raiz quadrada de 900. E tem uma outra raiz aqui, ó, raiz quadrada de 100. Então, a primeira coisa é resolver esses três aí. Então, primeiro as potências e raízes. O resto, a gente copia igualzinho tá ali. Vai ficar assim. Ó, 5 ao quadrado, tá aqui, ó, já fiz a conta. 25. A raiz quadrada de 900, eu procurei, pensei, qual é o número que multiplicado por outro igual dá 900? Esse número é 30.
E a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Os outros números eu só repito. Ó. Repetiu 4, repetiu menos 2, repetiu 2 aqui embaixo na fração. Tá? Bem organizadinho para não se perder. Quando a gente resolve uma expressão numérica, a gente vai sem pressa, resolvendo passo a passo, que evita de cometer erros. Depois que eu já eliminei as potências e raízes, já fiz a primeira etapa, qual é a segunda etapa? Multiplicação e divisão, se tiver. Tem sim. Ó. Uma multiplicação aqui, 4 vezes 25. Uma outra aqui, ó, 2 vezes 30. E aqui eu tenho uma divisão, ó, 10 dividido por 2. A gente sabe que a fração pode ser entendida como uma divisão também. Então, 4 vezes 25 faz a conta, dá 100. 2 vezes 30 faz a conta, dá 60. E 10 dividido por 2 faz a conta, dá 5. Então, vai ficar assim, ó. Então, como eu havia dito, 4 vezes 25 deu 100, está aqui. 2 vezes 30 deu 60, está aqui. E 10 dividido por 2 deu 5, está aqui. E esses sinais simplesmente repete. Ó, repete o menos e repete esse mais aqui. Ok? E finalmente nós vamos para a terceira e última etapa, que é fazer soma e subtração na ordem em que aparecer. Então, quem aparece primeiro? 100 menos 60. Então, primeiro eu faço 100 menos 60. Dá 40, né? O mais 5 vem depois, porque a gente faz na ordem que aparece. Então, ficou 100 menos 60 deu 40. E repete o mais 5 aqui no final. E, finalmente, termino a minha expressão numérica com a última conta, que é 40 mais 5, que dá 45. Então está pronto aqui a expressão numérica. Ok? É isso por hoje, pessoal. Então, muito legal esse conteúdo. Matemática realmente é alegria. E na próxima aula, nós vamos aprender as expressões numéricas com sinais de parênteses, colchetes e chaves, que é um pouquinho mais complicada, mas é muito legal também. Até mais, pessoal!